contra mim em função de um documento que foi subscrito entre outros policiais federais, também pela doutora Érica. Sim. Né? Em 2005, eu estive em Nova York a pedido do então Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando, para acompanhar uns colegas que estavam indo lá na Procuradoria Distrital de Manhattan para verificar documentos de movimentação bancária naquela operação CC5 do Banestado. A orientação que eu recebi do Procurador-Geral da República era que a gente conseguisse fazer com que aquela missão dos procuradores lá em Nova York seguisse à risca as determinações que constam do EMILAT, o Acordo de Assistência Mútua em Matéria Jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos. O que vinha acontecendo? Acontecia que policiais federais e os nossos colegas também iam para Nova York, conseguiam com o procurador distrital de Nova York documentos sobre movimentações financeiras de pessoas que estavam sendo investigadas, pegavam esses documentos, levavam para o consulado do Brasil, onde eram consularizados, e traziam esses documentos debaixo do braço para o Brasil para colocá-los dentro dos inquéritos policiais e dentro das ações penais. E esse procedimento não é correto? Esse procedimento não é correto. E ele não é correto com fundamento em quê? Onde estava regulamentado o procedimento correto? O Mutual Legal Assistance Treaty diz que toda a tramitação de documentos tem que ser feita entre a Procuradoria ou o Judiciário local, o Departamento de Justiça norte-americano, que é a autoridade central desse instrumento, para a autoridade central brasileira, que é o Ministério da Justiça, que, por sua vez, encaminha esse documento ao destinatário, no caso, o Supremo Tribunal Federal, ou vamos dizer, a vara de lavagem de dinheiros lá em Curitiba. Era este o procedimento a ser seguido. Por que isso? Esse procedimento, ele está no tratado, está no acordo de assistência mútua. Que está devidamente ratificado. Tudo ratificado, está em pleno funcionamento, já é um dos acordos mais antigos que o Brasil tem nessa área, salvo engano, década de 60. E qual é a razão disso? É porque essa documentação, na maioria das vezes, são documentos sigilosos. Por exemplo, dizem respeito a movimentações financeiras de pessoas. E esses documentos, para terem o seu sigilo mantido, precisam obedecer a uma cadeia de custódia. Ou seja, você tem que saber quais as pessoas que manusearam esses documentos. O que vinha acontecendo quando a polícia e o Ministério Público encaminhavam isso diretamente ao consulado e levavam os documentos debaixo do braço? Não raras vezes, esses documentos paravam na Editora Abril, no Globo, no Estado de São Paulo. Quando vinham por meio dos delegados. Quando vinham por meio dos delegados. E os delegados poderiam se habilitar a seguir esse procedimento? Claro que sim. Fixado em tratado, ele estava restrito por algum motivo? Não, veja só. Existem dois momentos. Existe um momento para a obtenção do documento que tem que ser feito através do trâmite entre autoridades. No caso, o Ministério da Justiça e o Departamento de Justiça norte-americano. Mas é perfeitamente permissível, desde que o Estado colaborador assim permita, que as autoridades se dirijam diretamente aos seus equivalentes lá no outro Estado para obter informação de inteligência. Por quê? Porque no direito internacional é proibida a tal da prática do phishing, que é o quê? Você simplesmente pedir uma colaboração, uma cooperação de uma forma genérica. Né? Significa assim, olha, eu queria saber se os senhores têm em relação ao fulano de tal, que o passaporte número tal, alguma conta aí nos Estados Unidos. Foi o que fizeram os delegados da Polícia Federal? Não, veja bem, não, isso é para explicar a situação. Né? Esse phishing, ele é proibido. Então, toda vez que a gente faz um pedido de cooperação, é necessário que a gente diga qual é o número da conta e qual o período
das transações que a gente quer ter analisadas. Isso é exigência de toda a cooperação internacional. Agora, como é que a gente obtém o número dessas contas? Com uma cooperação informal na área de inteligência. Então, a polícia vai lá, verifica os documentos, né? Pode até levar esses documentos em CD-ROM para o Brasil, mas eles não são documentos, eles são apenas informação. Mas aí a autoridade policial já está atuando em conjunto com o Ministério Público. Sim, mas a polícia pode levar isso. Isso aqui é material de inteligência, isso não é documento processual. Isso não pode constar do processo. Isso é para quê? Para que ela saiba o número da conta, o período que interessa, tudo mais, na hora de fazer o pedido formal. Mas o que ela fazia não era isso. Ela ia pegava os papéis. Ela quem? A polícia. A polícia. Ela entre eles. Estava o Zampronha também. Tinha 4 delegados e 2 peritos. Sim, lá. Então não era uma ação exclusiva dela. Não, aí, eram vários. Fala, ela é a Polícia Federal. A Polícia Federal. Sim. Né? Então, a Polícia Federal ia para o consulado e saía, na forma da lei de registros públicos, consularizando como se documentos fossem. Não são documentos, isso aqui é material de inteligência. Documentos só há no momento em que devidamente... E o consulado não via restrição para atender a esse pedido? Não, porque eles não conheciam essa normativa, né? Então faziam. Então, a nossa orientação, quando a gente chegou em Nova York, e isso foi a pedido de Antônio Fernando, foi de que, doravante, se eles quisessem levar o CD-ROM para efeito de inteligência, levassem. Eles quem? Os policiais. Sim. Mas que documento para efeito de constar do inquérito policial para ser encartado em ações penais tinham que ser entregues pela via prevista no tratado, isto é, da autoridade americana, da Procuradoria Distrital de Nova York, para o Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça para o Ministério da Justiça e dali para o juiz. Então os próprios consulados estavam descumprindo as normas fixadas no tratado? Tá. Eles não Porque o consulado é o seguinte... Eles não ofereciam nenhuma recusa com base no regramento do tratado? Não, porque consulado é o seguinte, você apresenta um papel lá, com o original e a cópia, o consulado vai lá e bota um carimbo. O consulado não sabe para que o documento vai ser utilizado, nem nada. Mesmo se tratando de um requerimento da Polícia Federal? Não, os policiais iam lá diretamente com os pacotes, mais pacotes. E os funcionários, simplesmente é como um cartório isso. Viam aqueles papéis lá e carimbaram. Né? Eles não estavam ali, não eram funcionários, vamos dizer, graduados. Eles não teriam também que fazer nenhuma avaliação para aferir se era possível aquele procedimento ou não. É a mesma coisa eu chegar no cartório com um original e uma cópia e pedir para autenticar. Ele vai autenticar, não vai questionar a natureza do documento, né? Nem a sua destinação. Então, era isso que eles faziam. Então, essa foi a orientação. Claro que os delegados... e os peritos ficaram, vamos dizer, insatisfeitos. Eles disseram que a gente era atrapalhando, né? Aí tem um pouco dessa, vamos dizer, dessa disputa intercorporativa entre polícia e Ministério Público. Lá vem um procurador de Brasília, né, querendo botar regra em cima da gente, né? No fundo era isso. E o que acontece? Embora eles pudessem agir espontaneamente se seguissem se seguisse o EMILAT, não tinha problema nenhum. O problema não era de a gente querer impedi-los de trabalhar, era simplesmente existia uma ordem nesse trabalho, que não estava sendo observada, e o grande receio do Antônio Fernando era que, chegando esses documentos no Supremo dessa forma, algum advogado da defesa inquinasse esses documentos de nulos, dizendo assim, não, peraí, esses documentos como foram obtidos? Porque quem me garante... Por inobservância das regras do tratado. Isso, porque a senhora veja, quem me garante, por exemplo, é claro que isso é uma situação que não é real, mas que alguém vá no escritório do procurador distrital de Nova York com um pé de cabra de madrugada, arromba a porta, pega os documentos e leva para o consulado para regularizar. Então, a entrega desse documento pela via legal pelos americanos significa o quê? Que esse trâmite, esses documentos foram obtidos de forma legal
que esses documentos obedeceram a um trâmite. E os americanos entregaram esse documento sem observar os tratados também? Entregavam. Mas aí a gente foi exatamente lá para adverti-los, que eles não podiam fazer isso porque eles iam nos atrapalhar. Entendi. E quando eu conversei com Adam Kaufman, que era o assessor do procurador distrital de Nova York, que era o Morgenthau na época, eu expliquei para ele, eu mostrei para ele o vazamento de documentos. Mostrei um jornal do Globo e uma revista Veja. Mas o vazamento estava sendo... Dos documentos. O vazamento ele estava sendo, na verdade, da própria instituição americana, porque ela permitia. Veja bem, ela permitia... O vazamento não era da revista Veja, não era... O vazamento vinha lá nos Estados Unidos. De alguém que entregou para os jornalistas. Por quê? E essa entrega foi feita lá nos Estados Unidos. Olha por quê. Na hora de a gente manusear os documentos, a gente é obrigado a assinar pelo governo americano, aqui tem uma cópia aqui, é obrigado a assinar um termo de confidencialidade. O que não estava sendo imposto aos delegados. Estava, eles tinham assinado um termo de confidencialidade. Uhum. Tá? Então, isso para os americanos era o fim da picada. Na hora que o Adams viu que a revista tinha publicado o documento dele, ele ficou furioso. Ele disse, esse pessoal está estragando o meu caso. Esse pessoal é? Os brasileiros que estavam lá. Esse pessoal está estragando o meu caso. Né? Qual brasileiro? Seriam os delegados, os membros do Ministério Público, quem é que estava manuseando os documentos dele. Sim. Né? Por quê? Porque pela legislação americana, se um documento sigiloso é vazado para o grande público antes do grande júri tomar conhecimento, o documento não existe no processo, ele tem que ser retirado. Essa é a sanção. O documento vazado para o público antes da tomada de conhecimento pelo grande júri, não pode ser utilizado. Uhum. Então, ele estragou o caso dele, porque esses documentos eram fundamentais para o caso dele, que a cooperação dizia respeito ao quê? Um caso que estava tramitando nos Estados Unidos, de lavagem de dinheiro, e outra no Brasil. Que era do Banestado. Exatamente. Uhum. Então, no caso, era o caso Beacon Hill, que era Farol da Colina, que era uma suboperação dentro da operação do Banestado. Operação Abafa. Não, chama-se Beacon Hill, ou em português, Farol da Colina, que era o nome da operação, Farol da Colina. Era um dos bancos, que tinha um banco Beacon Hill nos Estados Unidos. Essa operação Abafa não está envolvida nessa época? Não. Sim. Então, o que acontece? Os delegados subscreveram um documento, logo que eu cheguei aqui no Brasil, vinha tomar conhecimento disso pelos jornais. Esse documento, quer dizer, não vinha saber isso porque eu fui oficialmente informado, não. Foi um documento que foi subscrito pelos delegados. Deixa eu pegar ele aqui. Ao diretor-geral, né? Eu tenho esse documento aqui em algum... Desculpe, deixa eu... Isso aqui... Bom, mas... Basicamente, o documento dizia o seguinte, era uma queixa dos delegados, né? Absolutamente inconformados, que eu e a doutora Vanini tinham ido para os Estados Unidos. Ambos procuradores? Não, a Vanini era representante do Ministério da Justiça. Sim. Tínhamos ido para os Estados Unidos para atrapalhar a operação deles, colocando meio que nas entrelinhas, assim, que absurdo, o que eles queriam fazer com isso, né? O fato é o seguinte, está aqui o relatório. É um relatório confidencial urgente, 1, 2, 3, 4, 6 páginas, assinado por Luiz Flávio Zampronha, Érica Malik Marena, Pedro Alves Rebelo, Wagner Mesquita Esse Oliveira. Documento assinado por delegados da Polícia Federal foi encaminhado ao diretor-geral da Polícia Federal, na época, Lacerda. Que, por sua vez, encaminhou? Não. Fato é que antes disso chegar ao Lacerda, chegou no Globo. O documento chegou no Globo. E aí que criou o problema todo. Por quê? Porque eu tenho um desafeto no Ministério Público, o doutor Moacir Guimarães, subprocurador-geral, que... Já naquela época? Naquela época. Era o que o problema com ele? Eu fui
presidente de uma Mas comissão... nós não estamos saindo da questão processual, que é a questão do blog, né? Se as publicações no blog são ofensivas ou não. Porque é interessante o que o senhor está falando, mas eu estou preocupada em saber o seguinte: em que momento todas essas circunstâncias interferem na ação de indenização por danos morais? Sim, porque o blog disse o seguinte, que a doutora Érica Marena, né, tinha representado contra mim. É isso que o blog disse, que tinha representado contra mim de forma falsa em relação ao que aconteceu em Nova York. É isso que o blog disse. Sim. E aqui não é... Bom, eu imagino que um jornalista não sabe o que é uma representação, o que é um relatório. Ele nem é obrigado a saber disso porque ele não tem instrução jurídica. Né? O que temos aqui é um relatório de missão, né, em que, entre outras coisas que se fala ali, né, diz aqui, ó, a missão se apresentou à promotoria distrital após marcada data ontem, tudo já estivesse devidamente consularizado a ponto de... Contudo, ao chegar para a reunião marcada, lá também compareceram a senhora Vanine Lima, representante da RCI, juntamente com um procurador da República, Eugênio Brandão. Eu sou o Eugênio Brandão, né? Na verdade é Eugênio Aragão, mas me chamaram de Eugênio Brandão. E depois vai dizendo que nós... Aí mais adiante vai dizendo que nós atrapalhamos, que nós estávamos lá e o que eu estava fazendo lá. Eu não tinha nada a ver com o caso. O que eu estava fazendo lá? Então, o que foi dito por esse grupo de delegados... Legou a um PAD. Nesse ofício, tecnicamente não é uma representação. Não. Né? Tecnicamente não é uma representação. Tecnicamente não é a representação. É uma notícia de fato. Mas esses elementos envolvendo esses documentos dos Estados Unidos, em Nova York, né, Manhattan, eles levaram isso ao conhecimento do diretor-geral. Do diretor-geral da polícia. Esse documento foi dirigido ao diretor-geral. Foi dirigido ao diretor-geral. Tá. Então, não houve uma representação, mas houve a situação... Esse documento ao diretor-geral. E quando o jornalista divulgou essa situação no blog, ele disse que teria havido uma representação em seu desfavor. Exatamente. O que tecnicamente não houve, mas houve essa situação. Exatamente. Desse porque ofício. Aqui saiu, aqui ó, na Folha Online, Ministério atrapalha investigação, diz PF. Está aqui a matéria da Folha de São Paulo. Né? Entendi. E aqui dá, segundo o documento da PF, já amparada a nova portaria sobre o DRCI, o subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, atuou em conjunto com Vanine Lima para influenciar as autoridades dos Estados Unidos a não repassar a documentação para o PF. É isso que saiu no jornal. Tá? E o colega, que era desafeto meu, porque eu fui presidente de uma comissão de inquérito contra ele, Sim. Tá? Então ele não gostava de mim por causa disso, que eu trabalhei para a corregedoria contra ele, ele recorta isso e manda para o corregedor. E o corregedor, então, em função disso, e mais do relatório que veio, instaurou um PAD, na verdade, não foi um PAD, um inquérito disciplinar contra mim. Então, na verdade, não foi a delegada que fez uma representação com o senhor e ela não foi diretamente responsável pela instauração desse inquérito. Não, mas claro que ela levou isso aos jornais. Exatamente. Assim, a ação dela foi determinante para que isso acontecesse, exatamente. Mas não foi ela que instaurou a representação. Não, ela na verdade, ela noticiou os fatos para o diretor-geral. E essa notícia, ela gerou tudo isso. Todo esse conjunto de ações que resultaram na instauração desse inquérito. E isso daqui acabou sendo arquivado. Né? Inclusive, a própria Érica, Érica e Zampronha, quando ouvidos no inquérito, desmentiram tudo que está no relatório. Não, o que o doutor Eugênio fez foi absolutamente correto, Quer dizer, eles disseram tudo que não disseram no relatório depois e realmente acabou levando à absolvição, quer dizer, ao arquivamento do inquérito. Nem sequer virou PAD. O inquérito foi arquivado. Tá? Ou seja, não deu em nada. Agora, foi extremamente desagradável, porque eu lhe devo dizer, em função disso, conta desse relatório, eu tive que ir com o dinheiro do meu bolso
para Curitiba me defender, porque a comissão de inquérito foi para lá para ouvir os delegados e os Porque isso estava relacionado à Operação Lava Jato. Exatamente. Fui para Curitiba. Não é Lava Jato, a CC5, Banestado. Sim. A Banestado. Tá? Até aí não tinha nenhum envolvimento com a Operação Lava Jato. Lava Jato não existia, né? Tá. Era Banestado. É porque a inicial fala tanto da Lava Jato como da Banestado, então a sua parte não envolve em nada a Operação Lava Jato, não. é só Banestado, que é bem anterior. Bem anterior. Sim. O Lava Jato foi em 2013, 2014, esse aqui foi em 2005. Tá? Então, o que acontece? Eu tive que pagar advogado, o doutor Eduardo Ferrão, tive que ir com ele para Curitiba. Entendi. Eu incorri em uma série de despesas, tudo por conta de um relatório irresponsável que foi feito para o diretor-geral e que vazou para a imprensa. Entendi. Consta que ela teria procurado a revista Veja para esclarecer os fatos e dizer que o que foi publicado na revista não correspondia à realidade. De fato, isso aconteceu? Não tem conhecimento. Não constou do seu inquérito para a sua absolvição essa retificação? Não. Certo. Algo mais, doutor? Sim. Excelência, há quanto tempo ele conhece o jornalista Marcelo Auler? E em que circunstância o conheceu? Pois não? Olha, eu conheci Marcelo Auler em Rio Maria, foi em 1989, 90, na época que eu trabalhava para a Procuradoria Federal de Direitos de Cidadãos, na época chamava-se CEPODID, na questão de mortes no campo. Tá? Então a gente tinha uma relação profissional nessa época. A gente se encontrou naquela época e depois nunca mais a gente se viu. A gente voltou a se ver, foi em 2016, foi quando eu deixei de ser ministro da Justiça e fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a destituição da presidente Dilma. Os senhores, então, não se falaram na época desse blog, dessa... Não, o blog dele foi depois. Mas na época destes fatos... Dessa situação? Dessa situação, não. Eu digo dessa situação em que ele publicou no blog... Não, isso daí, veja bem, nessa época... Na época da situação em que é dita pela delegada sendo... Me perguntou e eu expliquei a situação deste processo. Ele perguntou se eu conhecia a delegada. Eu disse assim, olha, pessoalmente não a conheço. Tá? Eu conheço ela sim. Nos encontramos, esbarramos em Nova York. Mas o senhor narrou a ele a situação que havia ocorrido com o senhor por conta desse ofício, em que ela era uma das signatárias. Sim, exatamente. Algo mais, doutor? Excelência, se a testemunha se julga vítima de vazamento nessa situação toda que ele narrou, se ele se julga... A resposta já está dada, ele já deu. Algo mais? Ok, sim. Se houve alguma inferência de que a participação do Ministério Público Federal e da funcionária do Ministério da Justiça visava cobertar a figura de Duda Mendonça, então marqueteiro da campanha de Luiz Inácio à presidência no primeiro mandato? Inferência de onde? Nos vazamentos, no ofício? Não. Nós estamos falando da delegada. Sim. Em relação ao ofício que ela... Se existia alguma inferência, ainda que de maneira maquiada, de que a participação do Ministério Público visava cobertar a figura de Duda Mendonça. O senhor vai ter acesso a esse ofício, ele pode ser requisitado à Polícia Federal, e inferência o senhor vai deduzir a partir da análise da prova documental. Algo mais? Excelência, sim. Eu gostaria de saber se quando o procurador de Manhattan diz a ele que os brasileiros estão acabando, que vocês estão acabando com a minha investigação, se ele incluiria dentre esses vocês a pessoa da delegada Érica? Ele já respondeu. As pessoas, tanto o delegado como o Ministério Público. Algo mais? Sim. Se o parecer final do documento que ele nos trouxe desse procedimento administrativo disciplinar, ou inquérito administrativo, né? Se ele dá tratamento de representação ao se manifestar, a conclusão dá um tratamento de representação ao documento. Prova documental também. O senhor pode... pode ver depois no documento. O senhor pode ver lá. Outra, sim.
eu gostaria de saber também se houve um encaminhamento do delegado-geral da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, ao MPF desse relatório. Se isso foi encaminhado via gabinete do Dr. Paulo Lacerda ao... Você recorda? O documento, como se vê aqui, foi requisitado pela comissão de inquérito. Ele não encaminhou, mas o seu colega, né, ao adotar a requisitou. Algo mais? Perfeito. Se houve ou não houve algum prejuízo ao depoente por toda essa situação ocasionada. Ele já falou, teve que tirar do bolso dele para pagar o advogado. Algo mais? Se ele entende que a matéria publicada no blog é falsa, se aquilo que foi lançado no blog é falso. Se o senhor leu a matéria do blog? Li. Não, ela representa, para um leigo, representa aquilo que aconteceu. Algo mais? Sem preciosidade técnica. Ah, certo. Se ele tem alguma informação acerca de Duda Mendonça envolvendo essa situação. Essa situação do blog? Do blog, do procedimento que ele respondeu junto à Corregedoria do Ministério Público. Nós não estamos investigando o procedimento que ele respondeu a respeito do blog. É que a matéria cita, Excelência. A matéria cita textualmente... A matéria do blog. A matéria do blog cita textualmente de que a função do Ministério Público em Nova York, segundo a ótica da Polícia Federal, era abafar eventuais contas localizadas de Duda Mendonça. Por isso que eu me fiz referência à Operação Abafa. Sim, veja bem, o que interessava ao Procurador-Geral da República nesses documentos de Nova York, diferentemente do que interessava a Curitiba, era o caso de Duda Mendonça. Né? Envolvendo o Banestado. Exatamente. Então, o que a gente disse? Olha, eu estou aqui pelo Procurador-Geral da República. Sim. Então, o que a gente quer é que, em relação aos documentos que vão para o Supremo Tribunal Federal, nós queremos que este trâmite seja rigorosamente observado. Ou seja, todos os documentos envolvendo todas as pessoas, inclusive o Duda Mendonça, se estivesse envolvido nessa situação. Algo mais, doutor? Excelência, não. Eu acho que é isso. Acho que estou satisfeito. Algo mais que o senhor considere relevante, que deva ser registrado? Não. Pode entrar.